em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Já quero iniciar com este versículo e já passar a palavra para o irmão Dedé, fazer esse início, né? Porque estamos falando da suficiência da Escritura. Então a pergunta é: por que suficiência? Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos os ouvintes. A suficiência das Escrituras, nós sabemos muito bem que a Escritura na vida cristã é o centro de tudo. E o mais interessante a respeito de tudo é porque o autor e a autoridade e autor está nas Escrituras. Então o próprio Deus é o autor e que tem autoridade sobre a Escritura é Deus. Um versículo que nós vamos ler nessa manhã é João, o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, que diz assim: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Amém? Então, a centralidade das Escrituras, a autoridade, a suficiência da Escritura está exatamente nisso: Cristo. O apóstolo João está apontando, dizendo: olha, lá desde o princípio, no Velho Testamento, em Gênesis 1 e 2, Cristo é a suficiência das Escrituras. Então, todo cristão, ele tem por certo que as Escrituras é a autoridade máxima em sua vida, porque o autor Cristo está nela. Amém? Amém. E a gente vê, Dedé, que eu acho que a suficiência das Escrituras vai mostrar quem Deus é e quem o homem é em relação a Deus. Então, diante disso, Rafael, a gente pode saber que nós temos uma Escritura que para nós ela está lacrada. Então, diante disso, essa Escritura ela é suficiente para não ter novas informações que sejam colocadas nela? Sim, exatamente. Primeiramente, bom dia a todos que nos ouvem, a graça e a paz do Senhor para todos os irmãos que nos escutam também. Então, bem como o Dedé introduziu, falou o porquê da Escritura ser suficiente, e a gente também saber que a Escritura, que nós costumamos chamar de cânon, né, no nosso meio, ela está completamente fechada, ou seja, não existe mais nada a se acrescentar na Bíblia. Então você pergunta em casa por que você diz isso, como começou e no que fechou, né, na questão de conteúdo. A gente pode dizer de forma mais simples, para você que nos ouve, que a Bíblia ela tem um conteúdo que vai desde a criação até a revelação de como será a consumação dos séculos, que está lá em Apocalipse. Então, feito isso, pela vontade de Deus, não se houve necessidade dentro do que o homem precisa saber do plano da redenção, desde a criação, passando pela queda do homem, até o ato redentivo de Cristo e a imagem da consumação dos séculos em Apocalipse. Não tinha mais nada a se acrescentar, sendo o último livro inspirado, colocado em ordem, e também pelo um dos últimos pessoas que morreu, né, dos escritores bíblicos, que foi João, que esse João aqui que vocês veem foi o mesmo que escreveu Apocalipse, foi o mesmo que escreveu as epístolas, né, as epístolas de João, e também o Evangelho de João. Então sabendo disso, não há mais necessidade, não existe plausibilidade, explicação que faça de repente um louco, que a gente está passível disso mesmo nos dias de hoje, chegar e dizer que tem alguma coisa a acrescentar à Bíblia ou colocar em paridade com a Bíblia. Isso é muito importante saber também, que a Bíblia não só admite inclusão de texto, mas também não admite se vir como autoridade, uma autoridade dividida. Ela é autoridade única quanto texto. Só ela foi inspirada por Deus. Então, diante disso aí, Rafael, então a gente fica pensando, existem vários outros livros que falam o nome de Deus, né? E para muitas religiões, esses livros, né, eles são tão quanto importantes quanto a Bíblia, né? Vamos dizer, o livro dos Mormons, para ele
É a Bíblia deles. Escritos de Ellen White, dos Adventistas. Ellen também. White, é, dos Adventistas. colocado em paridade com eles. Então, também. diante disso, irmão Jefferson, o que a gente pode entender sobre esses escritos que tentam equiparar a suficiência desses escritos com ou mais do que a Bíblia, né? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão aqui e aqueles que também estão nos ouvindo pela Rádio Cidade. É interessante continuar aqui o argumento e o ponto que os meninos pararam, justamente para explicar o seguinte: quando a gente diz que a suficiência da Escritura, que a Escritura é suficiente, é justamente porque nós estamos querendo pontuar que nós não precisamos mais de nenhuma revelação adicional àquilo que nós já temos na própria Bíblia Sagrada. Então isso vai de encontro justamente a certos escritos, como os que já foram citados aqui, que tem um tom de revelacional, um tom de autoritativo a ponto de nos conduzir e de nos mostrar como nós devemos nos portar e de ser a nossa única fé, nossa única regra de fé e prática. Nesse sentido, somente as escrituras que possuem essa revelação especial, nós dizemos que ela foi dada por Deus, pelo próprio Deus, o próprio Deus é autor, e ela foi dada a nós, sendo que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, os 66 livros, estão contidos tudo aquilo que nós precisamos para conduzir a nossa vida, e a Escritura mostra realmente tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nós pontuamos afirmando que a Escritura ela é suficiente, nós não queremos afirmar que nós não iremos ter outros livros como uma forma auxiliar de conhecimento, porque as Escrituras elas não são abrangentes em todas as coisas, mas nós estamos afirmando que a própria Bíblia ela vai ser um livro que vai autorizar ou vai ter o tom autoritativo sobre os demais. Quando nós olhamos para isso, a questão está mais sobre quem é da autoridade para que a gente possa realmente dizer e afirmar o que é e o que pode fazer. E é nisso que nós defendemos que é somente a palavra de Deus. É por isso que um grande princípio aí da reforma foi somente a Escritura, porque a Escritura é a única regra de fé e prática nossa, é o único argumento que nós podemos usar para conduzir a nossa vida em tom autoritativo. Amém. E a gente vê que a Bíblia, ela tem todos os direcionamentos que a gente pode ser seguido, né? E esses direcionamentos são direcionamentos que a gente vai levar na prática. Muita gente quer que a Bíblia tenha detalhes, né? Como por exemplo a palavra Trindade, a gente não vai encontrar na Bíblia, mas a gente vai encontrar o conteúdo, o conceito de Trindade na Bíblia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, diante disso, Samuel, a gente vê que a Bíblia ela precisa que a gente entenda no seu contexto geral, né? E eu vou dizer aqui o versículo seguinte de 2 Timóteo, no versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a gente vê que a Escritura, ela sim é inspirada. Então, diante disso, como a Escritura se porta diante da salvação dos homens? Qual a importância da Escritura para isso? Meus queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. É um privilégio estar aqui mais um dia com os amados irmãos. Esse tema aqui, Bruno, quando você juntou agora, meu irmão, a questão da suficiência das Escrituras com a salvação, aqui acredito que é o ápice da Escritura. O grande propósito da Bíblia, meu querido ouvinte, não é tão somente um livro de contos, um livro de história de pessoas que passaram. Aqui a Bíblia, a história dela se chama a história da redenção. É aqui onde você vai conhecer quem é você, quem é o ser humano. Você vai conhecer quem é Deus, o que é que Deus exige de nós, o que Deus fez por nós. Paulo aqui, quando você leu, meu querido irmão, no verso 15 de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo instruindo a Timóteo, ele fala o seguinte para ele: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Os religiosos,
muitas pessoas têm uma ideia de como vai ser, como se dá a salvação. Mas, de fato, só a Bíblia, só as Sagradas Escrituras tem a revelação suficiente para mostrar para nós como ocorreu a criação do mundo, como ocorreu a salvação, como ocorrerá a consumação, como o irmão Rafael muito bem disse, através de quem nós podemos ser salvos e como podemos ser salvos, que é através unicamente do Senhor Jesus e da sua obra, pela fé, como diz Paulo, como disse o irmão Dedé. Então aqui, meus queridos ouvintes, é tão somente esse tema. A Escritura é suficiente e ela nos mostra para a gente o caminho de se chegar ao céu. E o caminho não há outro. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo continua falando que toda a Escritura, não é uma parte dela. Muitas pessoas hoje, muitos crentes inclusive, pegam fragmentos da Escritura. E Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse todo aqui revela pra gente que é os versículos que nós gostamos e nós não gostamos também, né? E aqui ele fala que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela não só é palavras, mas ela nos mostra como devemos viver. E ele continua falando pra gente que ela nos ensina, nos repreende, porque somos tão errados e precisamos ser moldados, nos exorta, nos ensina no caminho certo, a exortação da Escritura, e nos educa a justiça, nos mostra como ser justos. E a Escritura interessante, irmão, queridos irmãos, que a Escritura não mostra que a gente deve ser justo por nossas obras, por nossos méritos. A grande diferença está aí. O homem, ele tende a achar, muitas religiões tendem a achar, inclusive essas que a gente está falando, que tem livros avulsos que colocam a tradição, por exemplo, por cima da Escritura. Quantas igrejas não colocam hoje a tradição, porque tem longos anos de história e coloca isso acima da Escritura, do que Jesus falou, do que Deus falou através dos profetas. Só a Escritura é suficiente. Esse tema foi um tema que Lutero morreu por esse tema, Calvino morreu por esse tema, grandes homens morreram, piedosos morreram, Agostinho, para dizer para a gente que ela basta. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, e é útil para discernir os propósitos dos nossos corações. É nessa palavra que você tem que se confiar. Hoje eu fico vendo quão fácil dá na entender da Escritura, né? Naquele tempo eles tinham os copistas. Hoje nós temos elas impressas, Bíblias que o pessoal doa pra gente. A gente nem paga mais, dependendo de uma ocasião. Tem gente que dá pra gente a Bíblia, né? Inclusive a gente distribui. Se você estiver precisando de uma Bíblia escrita, procura a nossa igreja, né? A gente distribui, se você quiser. A gente tem Bíblias no celular também, no smartphone. Você baixar a coisa mais fácil do mundo, totalmente gratuito, recebendo versículos diariamente. Hoje o que nós não podemos dizer é o seguinte: eu não tive motivos para não ler as Escrituras. O que hoje nós temos. E essa palavra é poderosa, essa palavra transforma, essa palavra muda, essa palavra liberta de nós mesmos e nos mostra o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, que é unicamente Cristo Jesus. Esse é o propósito da Escritura, é ser suficiente, é mostrar pra gente que há vida, que há felicidade, que há alegria, que não está nesse mundo terreno material, mas está unicamente na pessoa de Jesus Cristo e de sua obra na cruz do Calvário. Amém. Amém. Então, diante do que Samuel disse, a gente fica pensando, né? Porque a Bíblia, ela tem toda uma historicidade. E essa historicidade vai mostrar Jesus ao longo de toda a história da redenção. Então Deus já tinha preparado tudo que ele fez. Não preparou nesse plano que a gente imagina, no plano aqui meramente humano, mas ele preparou isso desde antes da eternidade. Então ele sabia que Cristo iria para a cruz, ele sabia que teria pecadores aqui que pecaram realmente, todos pecaram e destituição da glória de Deus. Então que eles precisavam de quê? De salvação. Então a história da Bíblia, ela é o que? Uma história que vai mostrar um Deus perfeito, mostrando a salvação para homens que precisam de salvação. Então, para a gente levando assim para uma coisa mais prática, Dedé, mais prática, assim, para pessoas que tentam colocar revelações à luz da Bíblia, como a gente vê pessoas que têm revelação do inferno, né? Ou uma nova revelação do céu. Diante dessas revelações, a gente pode entender que elas são assim, a nível de escriturísticas? Não. O apóstolo Paulo disse que se vier um anjo com outra revelação que não seja esta, quando ele diz esta, é a palavra do Senhor, seja anátema, quer dizer, maldita. Então qualquer aparição de anjo, qualquer revelação, seja ela qual for, qualquer sonho, qualquer visão, qualquer N coisa que você possa ter,
que não seja balizado nas Escrituras Sagradas, que ela é a regra de fé, só pode você confirmar alguma coisa se a Bíblia lhe der autorização a fazer isso. Então, não sendo, o apóstolo Paulo vai dizer que é maldito. Então, a pessoa que se faz isso se torna-se maldito também. E é interessante saber que, né, a respeito disso, o próprio Jesus dá autoridade das Escrituras, né? O próprio Cristo, por exemplo, em João 17, ele vai dizer: a tua palavra é a verdade. Então, nós temos convicção plena que a Bíblia é a palavra de Deus. Plenamente sabemos que ela é, porque ela fala de si mesma. Nós vivemos num mundo pluralista, onde tudo, né, tudo pode, não é, tudo, nada é absoluto. A palavra do Senhor, ela é absoluta para o povo de Deus. Porque não há autoridade de um escritor comum, né? Nós sabemos, como falando de inspiração das Escrituras, no Velho Testamento, os profetas, nenhum profeta ousou em falar em seu próprio nome. Disse: assim diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Então, a autoridade da Bíblia é o Senhor. Por isso que eu comecei com João, que é exatamente a centralidade. A centralidade da Bíblia é exatamente isso. Cristo é a centralidade. E ele próprio fala das Escrituras, dando essa autoridade a ela. Então, nenhum livro no mundo fala dele mesmo. Você pode ler qualquer livro no mundo inteiro, ele não vai falar de si. Mas a palavra do Senhor fala dele mesmo. Esta é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Então, como você pode conhecer Jesus? Através das Escrituras. Não há outro caminho, não há outro livro nenhum que você possa conhecer a respeito da vida de Cristo, se não for pelas Escrituras. Então, quando você vê algumas religiões, por exemplo, que tem a tradição como elevada acima das Escrituras, eu não considero cristão. Eu não tenho como olhar para essa pessoa e dizer: ele é cristão. Se algo está além daquilo, que ele só tem uma prova histórica, a Bíblia. Porque se você não crê nas Escrituras, você não vai crer em Jesus. Você automaticamente não crê em Maria, porque você não tem outro relato histórico desses personagens. Só as Escrituras têm um relato a respeito da nossa irmã Maria, vai falar a respeito de Cristo, dos profetas, de Pedro, de João. Então, a base para uma vida de quem quer ser cristão, quer servir a Cristo, é a Escritura. Nela é a fonte que você pode beber e não vai ter nada que seja ao contrário para a sua vida. Então, diante disso, a gente pode ver que não existe nada que possa se equiparar à Bíblia. Nada. Seja escritos, sejam pessoas. Então, quando a gente vê que tem hoje figuras políticas, figuras religiosas que tentam estar acima do próprio Deus e da Escritura, como a Igreja Católica, né? Que fala o que? Da infalibilidade papal. Como assim fala infalibilidade, né? Infalibilidade. Papal. Então a gente deve entender que a Escritura, ela é perfeita. Ela não tem acréscimos que venham deixar equiparar. Então, diante disso, a gente vê que muita gente fala dos evangélicos porque diz assim: a Escritura, a Bíblia, ela é errada, porque foi escrita por homens. Então, diante disso, Jefferson, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus? Essa é a grande questão, e que o Mandadé já estava comentando aqui, o que torna ela inspirada e a regra autoritativa que vai comandar todas as outras, justamente porque ela é inspirada por Deus. Claro que no processo de escrita da Bíblia, Deus usou métodos humanos, e a grande diferença está aí. Deus, ele escolheu homens, e esses homens inspirados pelo Espírito Santo, mas ainda com o seu conhecimento humano, com as suas características humanas da época, com a sua forma de falar, com a sua própria linguagem, eles escreveram, mas ainda assim Deus é que estava ali por meio do Espírito Santo, usando aqueles homens para que eles falassem
tudo aquilo que Deus estava revelando para a humanidade. Então, nesse sentido, as escrituras, elas são inspiradas por Deus. Quando nós olhamos para o texto bíblico, por exemplo, que foi citado aqui de 2 Timóteo, a Bíblia vai dizer que a escritura, toda escritura, ela é inspirada. O termo aí de inspirada é literalmente querendo dizer que a escritura, ela foi soprada por Deus, ela tem um sopro de Deus ali. É Deus falando por métodos e por meio humano, mas ainda assim é Deus utilizando-se dessas pessoas que estavam escrevendo a palavra de Deus para que nós pudéssemos ter a revelação da escritura. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Deus é o autor da escritura. E como nós estávamos já comentando outrora, por meio das escrituras que nós conhecemos quem Deus é, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. É por meio das escrituras que elas nos mostram justamente quem é o homem e a real necessidade do que o homem tem de salvação. Então, nós não podemos saber dessas coisas por nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós temos conhecimento de Deus, mas esse conhecimento de Deus não é suficiente para que a gente possa ser salvo. Esse conhecimento de Deus é só uma forma de nós sermos conscientes de que Ele existe e de que nós realmente estamos nos rebelando contra Ele. Mas a própria palavra de Deus diz que nós precisamos da revelação especial de Deus, que é a palavra dele, para que a gente conheça Jesus Cristo e o Evangelho, que são as boas notícias pelo qual Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ser salvos. Então, somente a Escritura conta essa história, somente a Escritura mostra como nós podemos ser salvos, somente a Escritura mostra o que Jesus fez por nós, qual é a real necessidade nossa, que é de salvação, e como todas essas coisas um dia terão fim, que é na consumação dos séculos. Então a Escritura, ela é literalmente inspirada por Deus, ela é soprada por Deus e ela contém tudo aquilo que nós precisamos para nos conduzirmos para a salvação em Cristo Jesus. Eu acho muito interessante quando você falou aí da questão do conhecimento de Deus, né? Que eu acho que é importante a gente entender isso, né? Porque a gente tem esse acesso aqui para entender o que a gente realmente precisa, né? Então, diante disso, Rafael, assim, qual a importância da suficiência da Escritura na prática, né? Rapidinho, só o programa já está perto de acabar. Pronto, a gente vai ter que arrochar o passo aqui, que é meia horinha que passa rápido que a gente tem aqui, né? Estamos presentes em 5 rapazes aqui, né? Então é o seguinte, muito interessante o que o irmão Jess falou, para poder emendar aqui, eu quero falar. Na questão prática, o que a gente pode dizer? Alguém pode perguntar qual é o prejuízo que se tem o prejuízo prático, quando eu penso que a Escritura não é suficiente. Tem que ser Escritura, não tem que ter alguma outra coisa, né? A gente pode ver que Jefferson falou aqui do objetivo da Escritura, que é dar o conhecimento do ser de Deus e, acima de tudo, de que existe a salvação em Jesus Cristo, que padeceu por nossos pecados, se fez maldição no nosso lugar para pagar pelos pecados que nós não poderíamos pagar, né, com o sacrifício de sua vida perfeita, do seu sangue puro, que ressuscitou ao terceiro dia, assim também prometendo nos ressuscitar dentre os mortos, aquele que crê nele. Então vemos nisso, isso foi perfeito quando Jesus deixou. Vemos o quê? Lá, na questão de toda a Escritura ser inspirada, a gente vê interessante que Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 24, mais ou menos, 24, se não estiver enganado, que quando ele aparece ressuscitado aos discípulos, ele disse: convinha que o Filho do Homem padecesse e cumprisse aquilo que foi dito nos livros escritos por Moisés, nos Salmos e pelos profetas. Então vemos aqui toda a mensagem única que existe na Bíblia, né? Então, uma coisa prática que existe, sabendo disso, quando você acha que a Escritura não é suficiente, você está deformando a imagem de Jesus Cristo. Essa é a grande questão. Deformando Jesus Cristo. A gente vê que toda a Escritura é um tratado, é uma mensagem que proclama a Ele. E Ele, esse que foi o nosso grande, o remidor dos pecados do aquele que nele crê, né? E autor e consumado da fé. Então vemos também que diz lá a gente vê em João capítulo 5, né, que Jesus diz: cuidais em ter a vida eterna nas Escrituras, porque elas é quem dão testemunho de mim. Então você quer conhecer a Cristo, você quer saber quem é Jesus verdadeiramente, é só através da Escritura. Porque a Escritura é suficiente, porque automaticamente Cristo é suficiente, porque Cristo é a verdade, Ele é a palavra. Então a implicação mais prática é essa.
né? A gente quer conhecer a Cristo de forma perfeita através da Escritura, porque a Escritura retrata perfeitamente quem é Cristo. Deformamos a Escritura, deformamos a imagem de Cristo. A Escritura não é suficiente, estamos dizendo que Cristo não é suficiente em todas as áreas da vida. Por isso que ela é toda apta para ensinar, para corrigir, para repreender, porque Cristo é suficiente para todas essas coisas. Amém. Então a gente vê que a Bíblia, então, ela não tem erros. A gente pode sair essa manhã com a certeza, convictos que a Bíblia ela é perfeita. E essa escritura aqui, ela tem sim direcionamentos para aqueles que querem sim salvação. Então aqui tá, a Bíblia diz que a gente deve se arrepender dos nossos pecados, né? Exato. Então a Bíblia diz também que o homem ele é pecador, que ele precisa da graça, que ele precisa de Deus e que ninguém está isento da ira de Deus. Então o que pode então tirar nós dessa ira de Deus, desse inferno que a gente está destinado? Então é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para aqueles que creem nele. E hoje, esta manhã, a gente tem a oportunidade de crer em Jesus Cristo. Se você está nos ouvindo nesta manhã e tem a oportunidade de ter uma Bíblia do seu lado, no celular, então não perca essa oportunidade, porque a gente tem esse acesso livre aqui. A gente está num país que a gente tem essa liberdade de ler a Bíblia, enquanto em outros países as pessoas estão morrendo para ler um versículo da Bíblia. E a gente tem acesso aqui à salvação por meio de Cristo na cruz. Amém? Então, eu já quero agradecer a todos os presentes aqui, a Jefferson, a irmã Dedé, que vieram de Santa Luzia para fazer esse programa junto conosco, a Rafael e ao irmão Samuel. Eu creio que o irmão Samuel fala uma coisa bem rapidinho, os avisos de hoje.